Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Estamos de volta para trazer conhecimento, trazer alguma dica útil, alguma informação, alguma teoria que vai servir para você em algum momento, tá? Um assunto que a gente vai trazer hoje é políticas públicas de educação. O meu nome é Professor Roberto e eu sou mestre em gestão de políticas públicas. Por isso eu quero dividir com vocês um pouco do meu conhecimento, que, como eu já falei, nunca ocupa espaço. Isso ninguém tira da gente. Então, gente, vamos falar de políticas públicas? Políticas públicas, o que é? O que são políticas públicas? Políticas públicas são ações, são programas, são decisões do governo que vão afetar no nosso dia a dia. Então, de alguma maneira, a gente é impactado pelas políticas, pelas decisões do governo. Então, por isso que a gente precisa se preocupar e se informar a respeito disso. Fazendo uma comparação, assim, mais prática e rápida, quando você tem uma doença, você vai ao médico, ele vai lhe receitar um medicamento que vai te curar daquela doença, vai te tratar. Assim, fazendo a comparação com a política pública, quando você tem uma necessidade, alguma coisa que você precise, o governo vai fazer uma política para resolver aquilo. Para isso você tem que reclamar o seu direito. E onde está o nosso direito? Onde está prescrito? Está na Constituição. A Constituição Federal, ela elenca os nossos direitos, né? Tem os direitos individuais, os direitos coletivos e assim por diante. Então, nós temos que estar atento para poder reclamar. Os tipos, quais são os tipos? Olha, existem vários tipos de políticas públicas. Temos políticas públicas de educação, temos políticas públicas de segurança, temos políticas públicas de saúde e assim por diante. Vejam que as políticas públicas, elas são mutáveis. Elas, na verdade, com o avanço da sociedade, surgem novas necessidades e aí o governo tem que passar a pensar em resolver determinados problemas que a sociedade enfrenta, né? Então falei da Constituição e trazendo o foco para a educação, né? Nós vamos ver que lá no artigo 205 da Constituição diz que a educação é para todos, é dever do Estado, é dever da família com a colaboração da sociedade e visa o quê? Formar o cidadão, trazer cidadania e qualificar para o trabalho, além de outros princípios que traz lá na Constituição. Vejam como é dever da escola, o dever da educação é da família, é do Estado e tem que haver a colaboração da sociedade. E aí adveio, com o tempo, a LDB. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Ela então aprofundou-se mais nesse tema, fala só sobre educação, né? E lá atrás, no seu artigo, no inciso 1 do artigo 4º, se eu não me engano, que a educação básica, ela é para as crianças de 4 a 17 anos, né? 4 a 17. E nós temos a creche, temos o ensino fundamental, temos o ensino médio, né? O ensino fundamental hoje com 4 anos, ou melhor, 9 anos, o ensino fundamental 9 anos, né? E são 5 no ensino fundamental 1 e mais 4 no ensino fundamental 2, totalizando 9 anos. E ainda a gente vai do macro, né, que é a Constituição, vem para a LDB e a gente chega no PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. O que é esse instrumento? Esse instrumento de planejamento local. Ali você tem a comunidade escolar, que faz parte. Professores, né, assistentes da escola, funcionários da escola, pais, responsáveis, ou seja, a comunidade, o entorno. A sociedade tem que estar cada vez mais próxima, a família tem que estar envolvida com a educação, não é? Então isso é externalizado pelo PPP, então é planejado fazendo alusão e trazendo a realidade local para dentro da escola, isso para facilitar o ensino-aprendizagem, né? E os instrumentos? Quais os instrumentos que a gente tem de política pública? Nós temos instrumentos para fazer acontecer e nós temos instrumentos para se avaliar.
Os instrumentos que a gente tem para fazer acontecer, existem vários. O governo tem aí trazido portal do professor, o MEC criou o portal do professor, domínio público, né? Domínio público. Nós temos aí o Proinfo, que é um programa que leva computadores, leva internet para a escola, para aquelas pessoas que não têm acesso em casa, ter um momento para ela entrar nesse mundo, né? No mundo virtual, que hoje a gente faz muita coisa, exemplo é essa aula aqui, para poder ter acesso a esse tipo de conhecimento, né? O Proinfo leva para as escolas públicas, né? Mas nós ainda temos uma estrutura muito deficiente na escola pública em comparação com as escolas particulares, né? Existe uma defasagem muito grande de estrutura, de motivação, de salário de professor, e isso tem que ser melhorado. Daí, para avaliar, criou-se o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, lá em 2005, determinou-se que a gente deveria avançar. E avançar, então teria uma nota a ser dada para o sistema, né? O sistema, no caso de educação. Era 3,8 em 2005 e a meta é chegar em 6 em 2022. Esse 6 é chegar no padrão dos países desenvolvidos, da OCDE, né? Os países que têm a cooperação econômica. Então, para chegar a 6 em 2022. Então, o IDEB é composto pelo SAEB, que é a avaliação do ensino dos estados, das unidades da federação, e a Prova Brasil para os municípios. A gente está aí avançando, só que ainda temos que remar bastante, precisamos evoluir. Os professores precisam se motivar, precisamos ver a questão do conteúdo. As atividades extracurriculares são importantes, mas às vezes tem professor que gosta de deixar de dar conteúdo. Lógico que existem várias teorias aí sobre o conteúdo, mas enfim, nós vemos que o aluno sai despreparado. Eu estudei na escola pública, né? Todo o ensino básico, lá 35 anos atrás, a gente estudava que 30% do conteúdo anual, a gente só via 30%. Imagina esse acúmulo de defasagem, como o aluno sai do ensino fundamental, como o aluno sai do ensino médio. Precisamos melhorar isso para ter uma educação cada vez mais forte. Essa é a minha contribuição por enquanto, pessoal, depois tem mais. Valeu aí!